Felipe Campos, vaca voa e cavalo tem chifre? Lógico que tem, na cabeça do Lula tem, né? Porque eu não consigo entender essa questão que ele trouxe, né? O PT que sempre defendeu as minorias, sempre vem, e de repente ele vem com um discurso que, entre aspas, seria um igualitário ali de direita. Eu não sei porque ele tentou fazer ou tentar caminhar aí por esse percurso, enfim, eu achei isso um tanto quanto assustador, né? Principalmente quando vem do próprio candidato aí, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, eu quero ouvir do professor o que ele achou disso tudo. Jogou a bomba para mim. É lógico. Está permitido fazer análise do discurso do candidato? Olha, contanto que você não cite não falar as palavras. Não, olha, eu te interrompo qualquer coisa. Mas, por favor. Eu vou agir como um bom fiscal. Fica tranquilo. Vamos colocar nos seguintes termos. O presidente, eu prefiro usar o termo presidente porque não existe esse presidente. A forma de se referir é presidente do período X a Y. Vamos usar presidente, não é por preferência a ele, não estou anunciando minha preferência por ninguém. Mas o presidente Lula, ele é uma fábrica de discursos. E os discursos são adaptados segundo as circunstâncias. E o grande problema para ele é que cada circunstância produz afirmações que são contraditórias às circunstâncias anteriores. O que gera para o candidato Lula? Gera que ele fica cada vez mais exposto, não pela sua contraditoriedade, mas pela sua incapacidade de falar a realidade que está diante dos seus olhos. É interessante que uma certa vez me pediram para tentar entender o que era fake news. Eu deixei de lado, vamos tatuar e entender o que é verdade e falsidade. Isso não diz nada. Verdade e falsidade é algo que se aplica ao que fala sobre as coisas e não a coisa em si. A coisa em si fala se é real ou irreal. Qual é a grande questão? Pegando uma teoria da verdade mais simples de todas, diz assim: é verdade aquilo que corresponde à realidade que está diante de nós, e falsidade aquilo que não corresponde. Mas quando você observa isso, pode ser colocada a intencionalidade naquilo que você fala. Você fala a verdade quando corresponde, falsidade quando não corresponde, mas você pode falar uma inverdade e uma mentira. Qual é a diferença entre um e outro? A inverdade é quando você fala algo que não corresponde à realidade, mas você está vendo dessa forma. Talvez o problema seja na tua visão, seja na tua maneira de perceber aquilo. A mentira é quando tem a intencionalidade de dizer algo que não corresponde à realidade e você viu como todos os outros viram. Aí é que vem o problema. Quando ele começa sendo uma máquina de discurso, a fazer discursos que são contraditórios, o que começa a ficar para as pessoas é que, não, isso não é uma inverdade, ele é um mentiroso. Esse é o risco que ele pode correr. Razão pela qual, nessa entrevista que ele deu ao podcast, o que ocorreu? Ele teve que interromper. Os assessores ficaram angustiados, porque ele começou a mostrar a sua verdadeira natureza, falando coisas que correspondiam, talvez, à percepção que ele tinha da realidade. E ali ele não estava sendo... as pessoas começaram a dizer, talvez esse cara seja mentiroso no discurso anterior. É professor ou Suano? Me chama de Suano, por favor. Então, ok, professor Suano. É o seguinte... Esse é bem... É verdade, Mas esse discurso que o Lula ele traz, não é talvez premeditado, talvez para tentar angarinhar também uma parte conservadora? Sim, aí é que está o detalhe. Isso está dentro de uma estratégia eleitoral e uma estratégia de campanha. O problema que nós vivemos uma realidade que todos estão vendo ou todos poderiam ver. Talvez essa seja a intenção de certos grupos que estão analisando e se colocam como porta-vozes de um tribunal da verdade ou um tribunal do comportamento e dizem, vamos cercear previamente. Aí é que começa a ficar claro para a sociedade inteira e está começando a ser um tiro no pé. Porque as pessoas estão começando a ver a contradição nos discursos, porque está dentro de uma lógica. Eu vou num determinado local e falo uma coisa, vou no outro e falo outra. Antigamente, nós não tínhamos as redes de TV, nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos as redes sociais e as pessoas filmando, porque todo mundo hoje é um cineasta. E isso começa a divulgar. Aí vem um grupo, vai dizer, então vamos cercear anteriormente. Turma,
Eu vou te passar a palavra, Guguinha. Deixa eu só fazer um pedido aqui, aliás, um agradecimento e um pedido. Muitíssimo obrigado pela sua audiência aqui com a gente em todo o Brasil, tanto no rádio quanto na televisão. Os nossos números estão explodindo. No YouTube, mais de 80 mil pessoas nos acompanhando. Opa! Mas, Paulinha, tem um problema nessa história. Você sabe qual que é, eu né? sei qual é o Então problema. fala, meu amor, porque se você pede, a galera vai lá e clica. Clica o quê, gente? No curtir, né? Você tá curtindo aqui o nosso programa no YouTube, vai lá e clica no curtir. Aproveita também, se inscreve no nosso canal. Se você ainda não fez isso, estamos próximos de chegar aí a 2 milhões de inscritos no YouTube. Turma, nós estamos com 82 mil pessoas nos acompanhando e só 13 mil likes. Dá pra dobrar a meta, certo, Guga Noblar? Vou acompanhar aqui, eu vou acompanhar em tempo Vamos real. acompanhando. Fala, meu amor, o que você quer falar Vocês sobre falaram isso? em boi voador, tem uma história muito... Boi não, vaca. Vaca, mas existe a história do boi voador, você sabia disso? Não, qual que é? Uma história muito... Eita! Nossa, Tá que por aqui, interessante. será? O professor Não provavelmente conhece. Qual que é a Em história? 1644, fevereiro de 1644, o Maurício de Nassau, que era o governador de Pernambuco depois da invasão holandesa, que tinha dominado parte do Nordeste, ele precisava de dinheiro para construir uma ponte, a ponte em Recife, que passa sobre o rio Capiberibe. Existe até hoje essa ponte, ele conseguiu dinheiro. E um dos meios de arrecadar a grana foi no final, na hora de inaugurar a ponte, ele prometeu que um boi ia voar sobre a ponte. E aí no dia da inauguração ele cobrou: se vocês quiserem assistir, vocês vão ter que atravessar a ponte para ver o boi voando lá do outro lado. E um monte de gente foi, pagou, ele arrecadou uma bela grana para aquela época para acompanhar o voo do boi. Aí o que eles fizeram? Pegaram um boi manso, colocaram num telhado e depois fizeram esse boi descer, sumir, e aí alçaram um boi empalhado de mentira e fizeram ele atravessar por meio de roldanas a ponte, como se estivesse voando e dando cambalhotas. E as pessoas, claro, 1644, sem o fact-checking de hoje, acreditaram. E essa história aconteceu no Brasil. O boi voador. E o Bolsonaro, ele... Voador. A gente fica aqui querendo criticar o Lula, né? Ah, mas o Lula tá fazendo um discurso para tentar se adequar ao público, estratégia política, de fato. E ele vai cumprir o que ele diz. Quando ele diz que, olha, eu não vou entrar nesses temas, ele não vai entrar. Ele já fez esse tipo de promessa em outras eleições e incumpriu. Não vai entrar no aborto, na questão do aborto, também não vai querer, pelo jeito, discutir a questão de gênero. Isso tudo ele vai cumprir. Agora, é um discurso adequado ao público que ele quer atingir, de fato é, mas todos fazem isso. O Bolsonaro, vale lembrar, quando ele foi conversar com Alexandre de Moraes, ele levou a camisa do Corinthians, ele falou pro Alexandre de Moraes o que ele queria ouvir, ele fala para determinados públicos... Sem falar de Corinthians, hein? Isso tá proibido aqui hoje. Acabou. E sou eu que tô falando, não é o Xandão. Mas a realidade é que o Bolsonaro faz isso o tempo inteiro, ele já gritou, e se gritar, pega Centrão, a turma dele. E depois ele se abraçou com o Centrão, ele faz discurso contra o Centrão, quando ele tá no Centrão, ele faz o favorável, dizendo que todo mundo tem que ser centrão. Então, gente, político se adequando a um discurso, isso é natural. E não acho que o Lula esteja mentindo. Acho que ele vai cumprir com as promessas.